Bom dia a todos. Eu tô chegando já aqui em Paraíso. Graças a Deus. É um pedal de resistência, né? Então se a gente não tiver preparado e também a gente ficar só no sofá sentado, no conforto em casa, vai ser o dia, e aí a gente não bateu vontade de pedalar, aí a gente acaba perdendo a coragem. Então a gente tem coragem, o melhor não é o conforto no sofá, na televisão, nem só no celular. O melhor conforto é isso aqui, ó. Pedalar é saúde, né? Você tá ficando cada dia mais com o seu corpo preparado. Quem pratica esporte praticamente é difícil gripar, é difícil adoecer. Então essa umidade do corpo fica tranquila. Então é muito bom a pessoa praticar o esporte, né? Aí o cara fica com o corpo resistente, né? A qualquer tipo de enfermidade. É certo que todo ser humano adoece, bem verdade, mas quando a pessoa tá com a umidade do corpo, né, assim, normal, dificilmente se adoecer. O esporte é vida. E a palavra nesta manhã que Jesus Cristo, o nosso Rei, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Então nós temos que cada dia mais se apegar ao nosso Rei, nosso Salvador, é o nosso Criador. E nós devemos só prestar culto a Ele, a Deus. Quando a tradução dessa palavra, que Deus tem essa referência, né? Que seu Filho Jesus Cristo foi enviado por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Então, Deus, Jeová, que é o mesmo Pai, é Yahvé, Emmanuel, Deus conosco. Ele quer dizer que nenhum ídolo de escultura, de imagem, pode salvar e nem pode dar vida a ninguém. Porque antes de Deus criar os céus e a terra, louvado seja Deus, botem na cabeça de vocês. Antes de Deus criar os céus e a terra era vazia, sem forma alguma. Então o Espírito Santo de Deus brilhava sobre as águas. Então não tinha na face da terra, não tinha existência de nada. Não tinha vegetação nenhuma sobre a terra, nem árvores, nem animais, nada. O único que a vida que tinha na terra era Deus, o Criador, Jeová, né? Então, e seus anjos, porque quando ele criou os céus e a terra, primeiramente ele criou os anjos, né? Os anjos é filho de Deus. Então essa hierarquia de querubim e serafim, Deus havia criado. Então, não agravando a todos, mas como é que um ser humano se prostra diante de uma imagem de escultura e faz volta a ela, sendo que ela não pode salvar, não pode dar vida a ninguém. E a própria palavra fala, né? Que a imagem tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não talta, tem nariz, mas não respira.
Então certamente não pode dar vida a ninguém. Louvado seja Deus. Então como é que a pessoa vai se prostrar diante de uma escritura que não pode dar vida a ninguém, que não criou nada nessa terra, que tudo que está aqui quem criou foi Deus. As imagens, sabemos nós que foi o próprio homem que criou com suas próprias mãos, né? Qualquer um homem ele pode ir ali no mato, tirar uma escultura, cortar uma árvore, esculpir ela todinha, fazer uma escultura e pintar. Aí vai botar o nome de que imagem. Que não pode dar vida a alguém, o cupim pode comer aquela madeira. Se for de gesso, na chuva derrete, louvado seja Deus. Se for de bronze, enferruja. Se for de ouro, se for de pedra, não pode dar vida a ninguém. Mas o único que deu a vida a todos os seres viventes aqui na terra foi Deus. Então a gente tem que ser grato a Deus pela vida, pela família, porque essa família que está na terra, essa criação, foi Deus que criou. Então não há outro Deus a não ser Ele, não há outro Deus a não ser Ele. Então Ele é o Rei. Obrigado, bom dia. Então certamente nós devemos se curvar só perante o Criador de todo o universo, né? Aí você diz, mas eu fiz um voto, uma imagem, e eu orei, fiz um pedido, e eu fui curado, eu fui liberto de alguma coisa. Você foi liberto pela fé que você tem dentro de você. E essa fé que você tem é em Deus. É em Deus. Não há outro Deus a não ser o Criador. Então lá no livro de Apocalipse, só que eu não gravo nem o versículo, nem o capítulo, né? Mas fala que o adversário da nossa alma, que é o diabo, né? Ele jogou poder sobre as imagens. Então, cada imagem, para você que não sabe, representa ali um espírito, um demônio, né? Um espírito que dá atrás daquela imagem. Então, se o adversário da nossa alma, ele foi expulso lá do céu com o texto dos anjos, ele foi lançado aqui na terra. Então, ele opera aqui na terra, através das imagens, pela fé que as pessoas têm naquela imagem que se prostra e ora aquela imagem, pedindo uma cura, que seja um livramento ou algo assim. Ele pode dar. Por que ele pode dar? Porque ele é adversário das nossas almas. Ele veio lá do céu, ele tem poder. Só não tem poder mais do que Deus. A Bíblia fala que os demônios, né, que os espíritos imundos, eles temem a Deus. Por que temem a Deus? Porque geralmente no dia do juízo final, para eles não vai ter julgamento, todos eles vão ser destruídos. Então eles temem a Deus. Você vê naquela passagem lá de Gadareno. Gadareno era um que vivia no sepulcro, né? Comendo cadáver de gente no cemitério. E ele vivia nas cavernas, nas montanhas, e hoje no presente é serra. Então, longe da sua família, a Bíblia fala que as autoridades da terra, que são reconstruídas por Deus, prendia Gadareno, lançava Gadareno no cárcere. Está lá na Bíblia, pode ir lá na Bíblia. Só não grava o versículo nem o capítulo. As autoridades da terra prendia Gadareno, lançava no cárcere. E hoje significa cadeia, prisão. E a Bíblia fala que os guilhões de ferro ali da cadeira, ele quebrava e saía. Ele não ficava detido em lugar nenhum. Então nem as autoridades podiam com Gadareno. Por que as autoridades não podiam com Gadareno? Porque ele tinha uma legião de demônios. Então o demônio é o que é espírito. Então era uma força imensa que aquele homem quebrava aquelas barras de ferro, abria e não ficava preso no lugar nenhum. Lugar nenhum. E aquela aldeia ali onde ele morava, né, próximo, as pessoas não tinham sossego na cidade de Gadara. Até que um dia Jesus, louvado seja Deus, a Bíblia fala que Jesus entrou no barco e foi para o outro lado do rio. Quando chegou do outro lado do rio, Jesus pisou o seu pé no mar, naquela terra de Gadara, atravessou o mar de barco de um lado para o outro. E a Bíblia fala que Gadara não foi ao encontro de Jesus. E no momento, aqueles demônios que estavam ali naquela região falou assim: que há contigo, que viesse nos tormentar. Aí Jesus perguntou: quantos tem aí? Aí os demônios falaram pela boca de Gadareno, né?
legião. Legião significa que eram muitos demônios que estavam no corpo daquele homem. Então aquele homem, ele vivia sofrendo, né, em cima dessa terra, comendo defunto, né, enterrado, vivendo nas cavernas, sujo, sem as vestes, né, bebendo sangue de animais, tudo isso. Então a Bíblia fala, louvado seja Deus, que Gadareno rogou a Cristo, rogou a Deus, né, que é Cristo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então rogou a Deus para que não lançasse ele no abismo. Abismo significa inferno, um lugar onde o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, a ferida nunca cicatriza. Então pode ver que nem os demônios, eles querem ir para o inferno. Por que eles não querem ir para o inferno? Porque é lugar de escuridão, lugar de sofrimento. Então você vê que o diabo ele não criou nada, quem criou o inferno foi Deus. Deus criou os céus, a terra e o inferno, né? Então há dois caminhos para o homem, ou o céu ou o inferno, o homem que escolhe. Louvado seja Deus. Então Deus deu livre-arbítrio ao homem para ele decidir. Deus não força ninguém. Louvado seja Deus, servir a Ele. Deus já me deu essa palavra. Você tem um livre-arbítrio para servir a Deus. Então mesmo se as pessoas se prostrarem diante de uma imagem, a Bíblia fala que é o maior pecado do mundo. Porque está adorando algo que não pode salvar. Não pode salvar a sua vida. Nem dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então ali, a Bíblia fala, louvado seja Deus, que os demônios que foram pela boca de Gadareno pediu que Deus lançasse aqueles espíritos naquela mamada de porcos. Louvado seja Deus. Então Jesus expulsou os demônios de Gadareno e lançou na mamada de porcos. Então aqueles porcos desceu esse penhasco ali naquele mar e morreram afogados. Então o dono daquela fazenda, o fazendeiro, ficou furiosamente com Jesus, porque os porcos dele haviam morrido no alto mar, né? Então Gadareno, ele foi liberto com a glória de Deus. E aí Gadareno queria seguir Jesus, seguir significa assim, acompanhar. E Jesus disse, não, vá para a sua casa e volta para a sua família. Então esse Deus que você serve, Deus da glória da vida. A Bíblia fala, só Deus deu a vida, só Deus deu a vida, você pode tirar de ninguém. Esse Deus é verdadeiro e fiel. A Bíblia fala também lá no livro de Salmo, louvado seja Deus, e naquele grande dia até os deuses os demônios, né? Até os deuses assim que vai perante a Deus é quem? Jeová, o Criador de todo o universo, os deuses, né? Que é os demônios assim que vai perante a Deus naquele grande dia, né? Então a Bíblia fala que na volta de Jesus os homens vai se esconder em cavernas e grutas, né? Se escondendo da presença de Deus, só que da presença de Deus nem se esconde. Então todas as imagens daqui da terra que muitos se postam diante dela, louvado seja Deus, na vida de Jesus, todas elas vão ser destruídas. Louvado seja Deus. Então aquelas pessoas se curvar perante a imagem, vai ver Jesus face a face sobre as nuvens, vai vestir de anjo e vai chorar amargamente de não ter se arrependido dos seus pecados e se entregado os seus caminhos para Jesus. Então essa palavra vai se cumprir, está na Bíblia. Só não gravo o versículo capítulo, mas nesta manhã que essa palavra seja gravada na tábua do teu coração. Se você se prostra uma imagem, se liberte dela. Ela porém não pode lhe salvar, não. Ela está apenas só lhe enganando, está lhe aprisionando no mundo espiritual, para você deixar de servir a Deus, para servir a ela. Então sabemos que o adversário, ele queria fazer um trono acima de Deus para ser adorado. Então ele foi lançado na terra com o texto dos anjos. Então hoje ele está sendo adorado aqui na terra, porque louvado seja Deus, a imagem, algo que atrás dela habita espíritos malignos. Então lá no céu ele não conseguiu fazer um trono acima de Deus, nem ser adorado. Então hoje ele está sendo adorado aqui na terra. Então vigie, leia a Bíblia dia e noite, busque resposta na Bíblia, e todas as palavras que eu preguei você vai achar na Bíblia. Vá a uma igreja cristã,
Louvado seja Deus. E comece a frequentar, ouvir a palavra. Que Deus, Ele te liberta. Porque a palavra fala: conhecerei a verdade nos libertará. Então é a verdade que liberta. Louvado seja Deus. Eu fui liberto no cativeiro. Antigamente, quando eu não conhecia a verdade, eu adorava a estrutura de imagem. E hoje sou liberto para a glória de Deus. Então, sabemos que essa obra missionária, a Bíblia fala que nem o sangue, nem a carne, louvado seja Deus, pode converter o homem. O pecado não, mas só o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos uma palavra do reino de Deus, mas quem faz como uma mulher se arrepender dos seus pecados é o Espírito Santo. Ele que faz a obra. Tudo no tempo dele, na hora dele. A Bíblia fala, nem com força, nem com violência, mas que busca o Pai, Espírito é verdade, corpo e alma. Que o nome dele seja louvado e glorificado eternamente, amém?